Bom dia a todos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 417-A de 2023, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que dispõe sobre a colocação de torneiras de água potável em ambientes públicos destinados a animais. Agora, autoridade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação a redação do vencido assim emendada. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Para declarar, presidente. Para a declaração de voto, deputado Carlos Mink. Primeiramente, bom dia. Espero que esteja com grande disposição, combativa e interativa. Presidente, olha, declarar, votei favoravelmente ao PL 417 do deputado Jorge Felipe Neto, porque ele coloca a questão de água potável destinada a animais. Em vários países do mundo isso é norma, né? Muitos restaurantes fazem isso por conta própria, são chamados pet friendly, restaurantes amigos dos animais. Então, várias providências, por exemplo, inclusive recentemente, Vossa Excelência sabe que foi adotado o Sim de Patinhas, que é uma carteira de identidade para os animais. Eu e o deputado Luiz Paulo e vários outros deputados como coautores, estamos na fase final da aprovação do novo Código de Defesa Animal, que, entre outras coisas, fala da questão de não submetê-los a temperaturas muito altas, a locais onde não haja espaço, onde não haja hidratação. Então, esse projeto vai diretamente nesse sentido. Várias providências que a sociedade toma no sentido de que mostre um olhar de atenção, um olhar de carinho com os nossos animais. É crescente o número de famílias que têm pet, é crescente. E estabelecem uma relação de amor, mas muitas vezes a sociedade não vê, então as pessoas às vezes abandonam animais, inclusive o nosso novo código, deputado Luiz Paulo, prevê até punição para maltratos, abandonos e submeter a condições insalubres. E coloca os animais como entes dotados de direitos, que é um conceito novo, bastante interessante. Por isso, nós votamos favoravelmente e, em breve, aqui, a votação final do novo Código de Defesa Animal. Senhor presidente, declarar o voto favorável a esse projeto, dizer que ele caminha para o avanço cada vez maior no trato e o cuidado com os animais, entregando para eles o que eles têm direito também, que é a dignidade. Uma vida digna, como animal, porém digna. E a hidratação faz parte desse direito basilar aos nossos animais. Diga-se de passagem que aqui no estado do Rio de Janeiro, e em alguns estados do Brasil também, mas especificamente do Rio de Janeiro, no verão, as altas temperaturas deixam os bichinhos, inclusive que são abandonados, em situação muito degradante no sentido da hidratação. E, aproveitando, senhor presidente, fazer uma questão de ordem muito rapidamente, só chamando e convidando os deputados e deputadas dessa casa e de todo o Brasil, a gente já tem convocado, nós estamos convocando uma marcha dos deputados e deputadas em novembro, dia 24 e 25, dizendo não à reforma administrativa que está sendo apresentada. Substitutivos, presidente, que está sendo apresentado, só para pontuar aqui bem rapidamente, limita 75% das verbas de custeio, reduz as competências legislativas dos estados, encerra o modelo atual de duodécimo e restringe cargos em comissão e ainda retira a capacidade legislativa sobre as taxas e emoluentes estaduais, inclusive na possibilidade da gente legislar na questão dos servidores públicos, ou seja, é mandar a gente apagar as luzes e ir para casa. A UNALI, através da UNALI, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, estamos promovendo a primeira marcha
nacional dos deputados e deputadas. Se aprovada essa lei da forma que está, vai fazer a gente apagar as luzes e criar o Estado único. Nós não podemos deixar a nossa democracia ser ameaçada. Não podemos deixar que as assembleias legislativas tenham o seu poder retirado, muito menos de nós, deputados e deputadas, que estamos na ponta, é quem ficamos com a população, é quem andamos com o povo, é quem sabemos do sentimento do povo, ser retirados os direitos de legislar. Já iríamos fazer essa marcha, lutando pela ampliação do nosso direito de legislar, e agora com essa reforma administrativa horrorosa, esse substitutivo, presidente, horroroso, criando o Estado único. Aí agora que a gente vai marchar mesmo para a Câmara e para o Senado, apresentando um substitutivo robusto, criado a partir das 27 assembleias, com suas procuradorias, com seus colegiados. Vamos apresentar ao presidente Hugo Mota e também ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Iremos dizer não a esse substitutivo ridículo que ataca a democracia e ataca também as assembleias legislativas dos nossos estados. Muito obrigada. Obrigado, deputada Tia Ju. Deputada Érica Takimoto. Presidente, na terça-feira dessa semana, eu estava no meu gabinete e recebi uma notícia muito triste do falecimento de Fernando Macaco, pai, inclusive, da minha assessora de plenário, que hoje não está aqui, por conta do que aconteceu. Ele teve um infarto fulminante no final da tarde e Fernando Macaco, assim chamado, é o apelido que ele tem desde adolescente, que ele tinha no carro vários macacos, ou macaco desenhado, o pessoal disse, lá, o Fernando do carro do macaco, ficou Fernando Macaco o apelido. Fernando Macaco, ele é de São Gonçalo, ele é presidente da ala dos compositores do Porto da Pedra, inclusive o samba campeão de 2026 ele é um dos autores desse samba que foi campeão de 2026 no Porto da Pedra. É um símbolo de cultura de São Gonçalo, importantíssimo para a história do samba e para a história também da Escola de Samba Porto da Pedra. O velório vai ser hoje, a partir de meio-dia, na quadra da Escola de Samba. Creio que será um gurufim, como foi do Arlindo Cruz também, dada a importância também do sambista. Enfim, eu queria pedir, dada a importância que ele tem para a história de São Gonçalo, para a cultura de São Gonçalo, para a história do samba, 1 minuto de silêncio, em respeito também à família. Um abraço muito forte para minha amiga querida Camila, para o Fernandinho e para a dona Nádia, esposa, para todos os amigos e familiares. Queria pedir, presidente, 1 minuto de silêncio pela morte de Fernando Macaco. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. 1 minuto de silêncio. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu queria fazer uma solicitação a Vossa Excelência. Ontem, no jornal Globo, saiu uma matéria sobre o Grupo Ambipar, que pediu concordata. E o Rio Previdência tem 100 milhões de reais aplicado em ações da Ambipar, que, por via de consequência, senhor presidente, vai virar pó. E a Ambipar tem uma relação, senhor presidente, com o Banco Master.
E o total de investimento do Rio Previdência no Banco Master e seus associados é de 2,6 bilhões de reais. E o Banco Master, como sabe Vossa Excelência, está também se desestruturando totalmente. Bom, então, dito isso, senhor presidente, estou falando do Rio Previdência. Nós podemos transformar em pó 2,6 bilhões. Então, a gente tem que agir em sentido contrário, porque eles estão aplicando os recursos em bancos de terceira linha, senhor presidente. Banco de terceira linha é uma classificação do Banco Central chamada S3. E para evitar que tal fato se repita, senhor presidente, eu já apresentei em 2024 um projeto de lei 4276 de 24 para restringir as aplicações do Rio Previdência em bancos públicos federais, Caixa e Banco do Brasil, ou quiçá até em banco de primeira linha, que são os grandes bancos. Então, gostaria de pedir a Vossa Excelência que trouxesse a pauta para a primeira discussão, o PL 4276 de 2024, que eu vou entregar nas mãos de Vossa Excelência. E ainda, senhor presidente, não deu tempo de eu falar, também está no obituário de hoje, o falecimento de um ex-deputado dessa casa, no período 96, 97, por aí, Lauro Monteiro. Então, eu gostaria que aquele minuto de silêncio também fosse estendido pelo ex-deputado Lauro Monteiro. Marquinhos seguramente lembra dele. Era médico, cuidava da área das crianças, dos adolescentes. Em votação, em primeira discussão. Projeto de Lei 1782 de 2023, de autoria do deputado Renato Machado, que altera a Lei número 5.645, 6 de janeiro de 2010, e consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial a Semana da Conscientização sobre a Leptospirose. Pareceres de comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade e de Saúde favorável. Novos pareceres às emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável à emenda 1, prejudicada a emenda 2, concluindo por substitutivo. E de Saúde favorável à emenda número 1, contrário à emenda 2, favorável com substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputadas Verônica Lima, deputado Vitor Júnior, deputado Rodrigo Amorim, deputado Vitor Júnior repetiu. Em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a redação do vencido para a segunda discussão. Deputada Lília. Declaração de voto, presidente. Eu queria falar da questão da leptospirose, porque nós estamos começando aí com efeito El Niño, para quem não sabe, por isso que nós estamos em pleno início de verão, né? Daqui a pouco a gente está chegando lá, e a gente está nesse frio que acontece não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, principalmente na região sudeste e centro-oeste. Eu quero lembrar a cada um dos senhores que com a chuva vem a questão da leptospirose, que é uma doença que ela é transmitida através da urina do rato. E todas as vezes que a gente tem chuva, as pessoas colocam seus pés no chão e, por isso, podem ser, sim, infectadas, então, pelo leptospira, que, por sinal, é o transmissor da leptospirose. Então, eu acho que é muito importante esse dia da conscientização para que a gente fale para toda a população, não só do estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil, que precisamos proteger os nossos pés, principalmente em casos de enchente. Jamais deixar nossas crianças, por exemplo, brincarem com água que são contaminadas. Muito obrigada, presidente. Anuncio. Em primeira discussão, para a Lei número 3711, 2024, de autoria do deputado Vitor Júnior.
que declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Sabiá, no município de Niterói. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. De Cultura, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. E de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável. Relatores deputados Vinícius Cozolino, Verônica Lima e Renato Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, as emendas à CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a redação do vencido para a segunda discussão. Em votação e discussão única, projeto de resolução número 334/2023, de autoria da deputada Élica Takimoto, que concede o prêmio Dandara à senhora Lucimara Muniz. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas, favorável. Novo parecer da emenda de plenário da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas, favorável. Relatores, deputado Guilherme Delaroli e Fred Pacheco. Em votação, a emenda de plenário, um parecer favorável. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação final. Em discussão única, projeto de resolução número 646, 2024, de autoria do deputado Dr. Deodaldo, que concede o título benemérito do Estado do Rio de Janeiro à senhora Odete Marques de Lima, primeira vereadora do município de Belford Roxo, no Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1152, de 2024, de autoria da deputada Dani Balbi, que concede o prêmio Paulo Freire à professora e pesquisadora Denise Ferreira da Silva. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas, favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Para a declaração de voto. Presidente, demais colegas deputados, a pesquisadora, doutora Denise Ferreira se destaca não só no campo da literatura, das ciências sociais, mas especialmente na internalização dos saberes produzidos aqui no Brasil. Ela tem uma carreira sólida aqui nas universidades do Rio de Janeiro, é bacharela pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestra e doutora, mas também possui curso de pós-graduação em outras universidades fora do Brasil e hoje é professora do Instituto Gallatin, na Universidade de Nova York, onde ela irradia o pensamento em defesa de reparação histórica para a comunidade negra e pontua as relações mais intrínsecas e estruturais entre racismo e a estrutura do capital, ajudando, auxiliando com que nós tenhamos uma compreensão mais ampla justamente dessa relação e possamos combatê-lo. Então, por tudo isso, Denise Ferreira é, sem dúvida nenhuma, uma das mais brilhantes e importantes pesquisadoras brasileiras de projeção internacional e merece todas as nossas homenagens. Obrigado, deputada Dani. Anuncio. Projeto de resolução 1133, 2025, de autoria do deputado Jari Oliveira, concede o prêmio Ana Nery ao doutor Reinaldo Coure Nogueira. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposição Externa, favorável. Relator, deputado Felipe Pobel. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 1366/2025, de autoria da deputada Franciane Mota, que concede o diploma juíza Patrícia Acioli ao doutor Otávio Gomes. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposição Externa, favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação.
Projeto de resolução número 1415 de 2025, de autoria do deputado Bruno Boaredo, concede o diploma Russell Philip Scheid ao pastor Marcos Silva Menezes. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado e vai à promulgação. Projeto de resolução número 1646 de 2025, de autoria do deputado Yuri Moura, que concede o título de cidadão benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao senhor Micael Ferreira Galvão. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão. Projeto de lei número 5.025 de 2021, de autoria dos deputados Carlos Mink, Marcelo Dino, Lucinha, Franciane Mota, Dionísio Lins, Luiz Paulo, Célia Jordão, Marta Rocha, Samuel Malafaia, Chico Machado, Jari de Oliveira, só faltou eu, que determina a designação para a organização de catadores e catadoras de materiais recicláveis sediados no Estado do Rio de Janeiro, as placas de automóveis trocadas e utilizadas pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e de transporte favorável, de defesa do meio ambiente favorável, de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável, com emendas de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, com as emendas da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, de Economia, Indústria e Comércio favorável, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável, com as emendas da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, professor Josemar, Renato Machado, Dani Monteiro, Dani Balbi, Célia Jordão e Luiz Paulo. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, presidente, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo. Parecer seu projeto de lei 5.025. Direitos humanos. As emendas de direitos humanos. Senhor presidente, autor do projeto, Mas CCJ? Viu, senhor presidente? Autor do projeto não pode dar parecer. O Mink fica soprando aqui no meu ouvido, ele não pode dar parecer. Deputado Fred Pacheco. Não, querido, é que o Mink está aqui no meu ouvido. É porque a gravata que ele está hoje é feia, é cinza. Eu tô falando que Está nublado. O projeto não dá parecer. Tem que ser mais colorida. Essa gravata não combina com o senhor. Ah, tem um charme? Deputado Fred Pacheco. O parecer da CCJ, em relação às emendas da comissão, é favorável à emenda número 2 da Comissão de Direitos Humanos e contrário às demais emendas. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça, as emendas da Comissão de Direitos Humanos. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a redação do vencido para a segunda discussão. O deputado Carlos Mink. Presidente, em primeiro lugar, lembrando que está aberta a coautoria, e inclusive a deputada Tia Ju, viu, senador Marquinho? A deputada Tia Ju, que não está mais aqui, pediu coautoria e eu concedi para ela. Algum outro deputado que queira, vários já foram concedidos. Veja aqui, o próprio deputado Chico Machado. Eu também vou pedir coautoria. Está concedido muito bom também, o projeto, Vossa Excelência. E todos que queiram. Depois, presidente, agradecer
aos pareceres e lembrar mais uma vez o porquê desse projeto. Lembrando que as cooperativas de catadores e catadoras jogam um papel muito relevante na sociedade. O lixo é a matéria-prima fora do lugar. Tudo pode e deve ser reaproveitado, é o que nós chamamos de economia circular. Então, essas cooperativas penam, porque as pessoas não separam lixo, os municípios são muito fracos na coleta seletiva, né? As cooperativas têm 1000 problemas, a gente fez leis tirando imposto em cima do material reciclável, porque esse material já pagou, deputada Lilian, pagou imposto a vida inteira. Quem tira o material do chão e leva para a indústria não tem que pagar imposto, tem que ganhar um prêmio. Tem que ter um imposto negativo, a favor. E aqui, essas placas dos carros, elas têm muito valor, né? Elas são de alumínio, com uma composição com ferro, é um material valorizado. Então, nós, inclusive, antes já conversamos com a direção do Detran, né? E houve deputados que apresentaram emendas boas, garantindo que essas placas não poderiam ser usadas para qualquer tipo de clonagem ou de falsificação. O próprio deputado Dionísio, deputada Lucinha, outros deputados fizeram emendas para garantir transparência na questão de as cooperativas, tem que ser cadastradas, né? Tem que ter um sistema transparente. E nós começamos o Cumpra-se, deputado Delarolha, agora já coautor, nós começamos o Cumpra-se antes da aprovação da lei. Como o Detran é favorável a isso, ele já começou a abrir o cadastro para os interessados e ver como seria uma inutilização que mantém o valor do material, mas veda que isso seja reutilizado de maneira criminosa, como clonagem. Então está tudo bem encaminhado. A gente é tão fanático pelo Cumpra-se que a gente começou com o Cumpra-se antes da aprovação da lei. Então é isso, pessoal. Com isso a gente aumenta a reciclagem, fortalece as cooperativas, gerando emprego e renda, e com isso todo o sistema de tratamento do lixo, que é um problema sério, né? Tudo que a gente deixa de botar num aterro sanitário, a gente está ganhando, porque os municípios pagam para botar, pagam caro para botar o seu lixo no aterro. Tudo que você tira antes está aumentando o tempo de vida útil do aterro, está diminuindo o custo que o município tem e está criando renda e emprego nas cooperativas. Portanto, resumindo, é tudo de bom. Não há nenhuma contraindicação. Então, obrigado a todos e está aberta aqui a coautoria. Parabéns pelo projeto de Vossa Excelência. Na verdade, a gente não parou para pensar para onde iam essas placas de identificação dos veículos. Então, é um alumínio que é altamente valorizado e, de repente, iria até para formas ilícitas, né? Que já é a identificação veicular. Parabéns pelo projeto. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto de lei número 2265/2023, de autoria da deputada Marina do MST, que dispõe sobre a campanha informativa e de conscientização sobre a doença relacionada à intoxicação crônica por agrotóxicos. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda e de saúde favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores deputadas Élica Takimoto e deputado Jair Bittencourt. Pendendo de pareceres das comissões de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira e de Segurança Alimentar, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, para emitir parecer, deputado Valdo Serasa. Deputado Valdeci da Saúde. Acompanha a CCJ. Obrigado. Segurança alimentar. Se não tem ninguém, chama alguém. Designo para dar parecer. Designo para dar parecer, deputado Carlos Mink, por gentileza.
Pela Comissão de Segurança. Presidente, parecer acompanha a CCJ. Eu só queria acrescentar rapidamente, ia falar depois, mas falo já agora, que foi publicado, presidente Delaroli, há dias atrás, um documento com uma lista de 211 agrotóxicos que já são proibidos na União Europeia, mas desses daqui, metade aproximadamente está sendo usada aqui no Brasil. Veja você, presidente Delaroli, eles estão jogando para cá o que eles não podem usar lá. Deputado Fred Pacheco, Vossa Excelência que é preocupado também, junto com o deputado Amorim, com as questões ambientais. Há mais de 100 princípios ativos de agrotóxicos que são proibidos na Europa e eles desovam aqui. A gente está virando uma lata de lixo química. Uma lata de lixo química, como é que é possível? Mas são as próprias multinacionais lá da Europa que não podem vender lá, porque as leis são mais restritivas, e desovam aqui o que eles sabem que produzem câncer, deformação genética, problemas de saúde, bioacumulação de metais e substâncias químicas no corpo das pessoas. Quem perde mais com isso? Primeiro, o agricultor que pulveriza. Esse já está, deputada Lilian, já está exposto diretamente. Depois, nesses locais, muitas vezes se deixam recipientes, restos contaminados. Isso polui as famílias e também os corpos hídricos, nascentes. Depois nós, que comemos a nossa dose diária de veneno no alface e tomate de cada dia. Todo dia a gente come a nossa dose diária de veneno. Portanto, o parecer é favorável ao projeto, elogiando a deputada Marina do MST, que é muito preocupada com a agroecologia, com a alimentação popular, com as cooperativas e, claro, com a agricultura orgânica e o combate biológico às pragas, que a Embrapa tem para várias dessas pragas. É o besourinho que come a lagarta da soja, é a joaninha que come o piolho do algodão e assim sucessivamente. Então, a Embrapa é top de linha. É uma empresa maravilhosa, é uma das responsáveis pelo sucesso da agricultura brasileira, que é uma potência mundial. Mas se a Embrapa já tem um combate biológico a tantas pragas, por que a gente importa e usa venenos que já são proibidos em outros países? Então, o parecer é esse, favorável, com mérito, acompanhando a CCJ. Obrigado, deputado Carlos Mink. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, voto favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, deputada Lilian Bering. Presidente, é sempre bom, né, quem me antecede ser um dos maiores nomes, não só no Brasil, mas no mundo, como o deputado Mink, a respeito da questão ambiental, não só defendendo o estado do Rio de Janeiro, mas o Brasil, né? Mas eu queria trazer alguns dados bastante alarmantes e já agradecer e também parabenizar a deputada Marina do MST, porque, só para vocês terem uma ideia, em 2025, nós temos o aumento, e nós ainda estamos em novembro, entrando em novembro, né, de mais de 5 mil, isso mesmo, um aumento de mais de 5.000% de veneno sendo colocado nas nossas alimentações. Esse dado é tão alarmante de 2024 para 2025 que, então, contaminando água e solo. E como é que a gente sabe disso? Porque a gente tem exatamente 5.000 vezes a quantidade de compra, e aí o deputado Carlos Mink brilhantemente colocou antes da minha declaração de voto, que
E da onde está saindo esses mais de 5 mil? Estão saindo das indústrias, principalmente internacionais, que estão desaguando no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Queria dizer do estado do Rio de Janeiro, e aí é bem importante essa minha fala, porque dos 92 municípios, nós temos Campos de Goytacazes e Nova Iguaçu como os principais no número de notificações. Então, eu acho que é bem importante para que a gente fique bastante atento a isso. E quais são as pessoas mais vulneráveis e que vão ser mais beneficiadas? Lógico, o trabalhador rural, né? E também a população de uma forma geral. Então, parabenizo e peço a coautoria do projeto para Marina. Obrigada. Obrigado, deputada Lília. Anuncio. Projeto de lei número 4426. De 2024, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera como patrimônio imaterial para fins de preservação cultural o Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Boêmios de Irajá, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. CCJ, senhor presidente. Ei, presidente. CCJ? Sim. Pela legalidade, senhor presidente. Pela Comissão de Cultura, deputado Carlos Mink. Aqui, voltou. Presidente Delaroli, o parecer é completamente favorável. Queria elogiar o deputado Dionísio Lins, aqui presente, que está sempre preocupado em valorizar os blocos carnavalescos, as expressões culturais, as escolas de samba. Muita gente não sabe o valor que isso tem. Não só acaba sendo um local, deputado Dionísio, de encontro das pessoas, valorização do bairro, valorização da tradição. Muitas pessoas têm nisso uma saída até profissional quando se destacam. Isso acaba dando a identidade para o bloco, para o bairro, para as ruas. As pessoas se alegram. Muitas vezes a nossa sociedade é muito egoísta, muito violenta. E esses espaços, esses blocos, no caso o Grêmio Recreativo Boêmios do Irajá, acabam dando orgulho para as pessoas. Eu sou de tal rua, eu sou de tal bairro, eu participo, conheço quem fez o samba, participo do julgamento do samba e cria um espírito comunitário, que é o que a gente deve cultivar. Quer dizer, a questão da violência não se resolve só com polícia. Polícia é essencial. Mas quando as pessoas perdem o medo e consideram que aquela rua é sua, que aquele bairro é seu, tem valores, tem uma tradição, tem uma identidade cultural. Então, sou sempre muito favorável a esses reconhecimentos, porque estimulam as pessoas. As pessoas falam, poxa, alguém está dando importância para o que a gente está fazendo aqui. Então, é muito meritório, parecer amplamente favorável. Obrigado, deputado Carlos Mink. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renan Jordi. Deputado Renan Jordi. Acompanho o parecer. Obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Qual agora? Dionísio, né? Projeto de lei número 5109 de 2025, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que declara como patrimônio histórico, cultural de natureza material do Estado do Rio de Janeiro o Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana, pendendo os pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, patrimônio material, nosso querido
Forte de Copacabana, autoria do deputado Samuel Malafaia, juridicidade com emenda para preservar eventuais reformas internas que o Forte queira fazer. Obrigado, Juridicidade deputado com emenda. Luiz Paulo. Pela Comissão de Cultura, a deputada Dani Balbi. Favorável, presidente. Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renan Jordi. Tá? Vai na esquerda. Você me obriga a fazer cada coisa, hein, presidente? Acompanhe o parecer da CCJ. Acho que desligaram ali, na hora que foram falar. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ao projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei número 5676/2025, de autoria do deputado Júlio Rocha, que declara o fantástico Natal de Guapi, realizado no município de Guapimirim, como patrimônio cultural, imaterial, turístico e gastronômico do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Turismo e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Presidente, agora trata-se do Museu Histórico do Exército do Forte Copacabana. Parecer é pela legalidade com emenda, pelo mesmo motivo, preservar alguma reforma que se queira fazer. Pela Cultura, Dani Balbi. Favorável, presidente. Obrigado, deputada Dani Balbi. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renan Jordi. Deputado Renan Jordi já saiu? Queria designar o deputado Luiz Paulo, por gentileza. Presidente, é que o quadro não tinha tocado, agora é o 15º. Agora declarando o fantástico Natal de Guapi, realizado no município de Guapimirim, como patrimônio cultural e material turístico e gastronômico do Estado do Rio de Janeiro. Eu já tive oportunidade, na época natalina, passar lá por Guapi. E realmente o município está primoroso. Outro dia estava aqui em plenário, até a prefeita Marina, e eu a parabenizei. O Natal é objeto mesmo de uma festa muito bonita que se faz lá em Guapi. Então, o parecer é pela legalidade deste patrimônio material. Aproveitar para parabenizar a prefeita Marina e o deputado Júlio Rocha, como conduz a cidade de Guapi. A cidade de Guapi está linda, melhorou muito, parabéns aos irmãos lá. Para emitir o parecer, turismo, eu queria designar a deputada Lilian. Já viu? Não pode? Amiga, acompanha a CCJ. Não, mas ela pode designar o presidente. Acompanho, então, a CCJ, presidente. Obrigado, deputada Lilian. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação,
as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente. Deputado Carlos Mink. Presidente Delaroli, eu votei favoravelmente, lembrando que o deputado Júlio Rocha fez aniversário há 2 dias. Isso acaba sendo um presente para ele também, de todos nós. Agora, eu só acho, deputado Delaroli, que já que o município de Iguapi é um patrimônio gastronômico, o deputado Júlio Rocha podia trazer aqui para os deputados alguma pequena amostra dos petiscos gastronômicos do município dele, no meio da região serrana, para demonstrar que realmente merece esse título de patrimônio cultural, imaterial, turístico e gastronômico. Tenho certeza que o senador Marquinho concorda com a ideia que o Júlio Rocha traga para nós aqui uma amostra dos melhores petiscos de Guapimirim para honrar essa lei que a gente aprovou até como presente de aniversário atrasado para o interativo deputado Júlio Rocha. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Projeto de lei número 1674/2023, da deputada Élica Takimoto. Aprovado. Projeto de lei número 1228/2023, deputada Élica Takimoto. Aprovado. Projeto de lei 4761, da deputada Dani Balbi. Aprovado. Projeto de lei 4188, deputada Dani Balbi. Aprovado. Projeto de lei 3598, deputada Dani Balbi. Aprovado. Projeto de lei número 4609, deputada Índia Armelau. Aprovado. Já falei também, já falei. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Cadê o negócio para me ensinar para mim ralar? Dionísio, vou botar Dionísio aqui. Senhor presidente, deputado Guilherme Delaroli, senhoras e senhores deputados presentes em plenário, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Deputado Dionísio Lins, vou voltar a um tema que já tinha aqui me pronunciado, mas acrescentando outros ingredientes. Denunciei, e o deputado Jari também, ao Tribunal de Contas do Estado, com 2 denúncias, no imbróglio decidido ao apagar das luzes na sexta-feira retrasada, sexta-feira à noite, ao apagar das luzes, quando a diretoria da SEDAI decidiu acatar um parecer da Genersa para que Rio Águas pudesse se ressarcir
de um pretenso erro do edital que teria dimensionado a quilometragem da rede de esgoto existente, lá no edital, nos blocos 1 e 4. Depois foi constatado que esta rede poderia ser menor, constatado pelo INEA. Mas o INEA só computou a rede de separador absoluto. Para a população entender, o esgoto, para cumprir as normas técnicas, tem que ter uma galeria específica só para o esgoto, que corre, em geral, no passeio. E cada imóvel vem jogando nessa galeria. E essa galeria joga numa estação de tratamento de esgoto para depois haver o deságue. Chama-se isso sistema de separador absoluto. E para cômputo da distribuição do ICMS verde, é essa rede que vale. Mas tem uma segunda rede, deputado Dionísio Lins, que o senhor conhece bem. O esgoto do imóvel joga na galeria de água pluvial, que está na rua. Isso também é chamado de coleta de tempo seco, porque os dejetos ficam no fundo da galeria e aí, quando vem a chuva, leva. E há um terceiro espaço que não tem rede nenhuma, que são os imóveis que usam fossa cética ou então jogam seus esgotos em valas. É assim a coleta do esgoto. Então, essa apuração da rede não estava clara de fato. Ninguém monitorou concretamente se de fato essa quilometragem estava errada. E aí, no parecer da Genersa, partiu-se desse pressuposto da rede definida pelo INEA. E aí fizeram uma conta e concluíram, somado umas outras questões, que a SEDAI deveria dar um desconto na tarifa que ela vende a água para o Rio Águas de 24%. E na calada da noite foi aprovado. Função dessa denúncia que fizemos ao Tribunal de Contas, o conselheiro Graciosa deu uma decisão monocrática, bastante detalhada, suspendendo esta negociação, pedindo informações, dando prazo de 15 dias, para depois ser decidido no mérito, aí não mais monocraticamente, mas de forma coletiva pelos conselheiros. Bom, nessa esteira, deputado Dionísio Lins, tem 2 processos já tramitando na Genersa, um diz respeito a Iguá e o outro diz respeito a mais saneamento. Esses 24% vão ser adicionados, não sei se o mesmo valor, que cada uma tem uma conta diferente, mas vão ter reduções também para Iguá e para mais saneamento. Eu já estou até antevendo, deputado Dionísio Lins, que a SEDAI não vai ter mais receita. Vai ter que dar a água tratada para as concessionárias fruto desses brutais descontos. Isso aconteceu por quê? Essas contas deviam ser feitas corretamente, com auditoria, dando direito de defesa ao contraditório à própria SEDAI, vendo quem errou nesses números, se eles estão errados, para ter responsabilidade civil, né?
Então, teria que ser uma apuração muito profunda. Mas foi feito de forma assodada, porque já no mês de novembro tem que revelar as novas tarifas que as concessionárias cobrarão aos nossos consumidores. Esse assunto não é novo. O governador Cláudio Castro, na ânsia de receber a última parcela da outorga da SEDAI, fez um acordo postergando essa decisão para receber a outorga integral, para posteriormente cair no colo da SEDAI essas contas. Disse, e eu não posso provar, que quem fez esses cálculos de rede e colocou no edital também seriam pessoas que hoje trabalham nas próprias concessionárias. Então, há um imbróglio muito ruim e muito negativo. E eu não consigo entender, senhor presidente. A SEDAI tomou um empréstimo à Caixa Econômica Federal de aproximadamente R$ 1 bilhão para fazer a ampliação da adutora da Baixada. A garantia desse empréstimo são as receitas da SEDAI. Receitas aonde? Oriundas da venda da água às concessionárias. Se você mutila as receitas, evidentemente a Caixa Econômica vai querer outras contragarantias. Então, vai ter um problema sério nessa área. Além do mais, o governo contratou, empenhou e está em andamento um trabalho de consultoria para estudar uma nova organização da SEDAI e, infelizmente, com o desejo de vender pelo menos 30% das ações. O senhor sabe que preço de ação depende de lucro líquido. Se você vai tirar o dinheiro da SEDAI da venda da água, essa modelagem que está se fazendo também não vale nada. Então, parece uma casa de malucos, para ser gentil, né? Eu até retiro, né? Parece uma casa de pessoas que não guardam nenhum nível de coerência. Nenhum nível de coerência. E este Estado não tem nenhuma unidade de gestão. Cada um toca o barco para um lado, vê só as suas questões e não vê a unidade do Estado. E concluindo, senhor presidente, tudo isso é inaceitável e gera também desconfiança, senhor presidente. Como está acontecendo no Rio Previdência. Como é que a gente pode ter tranquilidade no nosso instituto, que vai pagar e paga inativos e pensionistas, se tem 2,6 bilhões investidos no Banco Master e seus derivados? Que confiança podemos ter? Onde está a legalidade disso? Tudo isso está virando pó. Qual vai ser a rentabilidade? Ontem mesmo, falei para o presidente hoje, uma questão de ordem, a Ambipar, onde o Rio Previdência aportou de investimento 100 milhões de reais, pediu recuperação judicial. O senhor sabe o que é recuperação judicial? É a empresa chegar, ó, estou mal. Não estou mal, não, estou péssimo. Então,
o investimento nessa empresa vira pó, vai para o ralo. E é esse quadro. A gente se desgasta aqui discutindo Previdência, como foi no dia de ontem, puxa para lá, puxa cá, a favor, contra. Eu, evidentemente, que eu votei contra. E, ao mesmo tempo, o próprio Previdência dilapida o plano atuarial, fazendo investimentos desastrosos. Então, senhor presidente, para concluindo, essa é a dura realidade do nosso Estado. E Vossa Excelência, eu tenho absoluta certeza, como um parlamentar com forte raiz nos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro, como eu digo, Irajá, Madureira e adjacências, seguramente deve estar tendo muito problema com essas concessionárias, que, em tese, iam melhorar o serviço, que iam substituir com muito mais qualidade a SEDAI. Mas não é que nós estamos constatando. As concessionárias só pensam em artifícios de como mexer no bolso do consumidor. E, para concluir, senhor presidente, o edital diz o seguinte: a leitura do hidrômetro tem que ser feita a cada 30 dias, mais ou menos 2 dias, isto é, ou com 28 a 32. Recebi representantes de diversos condomínios que eles fazem a medição do hidrômetro há 40 dias. Claro, se não mediu a 30, mediu a 40, o teu consumo aumentou. O senhor sabe que o consumo é por faixa de consumo. Sobe o consumo, você pula de faixa. Aí vem um caminhão de uma conta desse tamanho. Chega no mês seguinte, por exemplo, eles medem há 20 dias. A faixa fica normal. Mas não tem desconto do que pagou a mais por ter medido há 40 dias. Isso chama-se apropriação indébita. Isso está acontecendo a rodo, muitas vezes inviabilizando os condomínios. Porque o caixa do condomínio é função dos diversos contribuintes, isto é, dos condôminos daquele imóvel. Então, veja quanta reclamação e, na maioria das vezes, metendo a mão no bolso do consumidor e prestando um serviço de péssima qualidade. Muito obrigado, senhor presidente. Querido presidente Luiz Paulo Corrêa da Rocha, parabenizo Vossa Excelência e sou solidário à sua fala e convido Vossa Excelência para assumir a presidência. Quero chamar o deputado Jordi, Renan Jordi, para que assuma a tribuna, ou daí mesmo, dentro do horário. Não, primeiro é ele. Concedi a minha vez ao deputado. Não, no livro está primeiro você. Sim, mas depois está o Tiago Rangel. Você cede para ele? Isso. O deputado então, com a palavra, o deputado Tiago Rangel. Obrigado, nobre presidente, deputado Rodrigo. Com muita honra, passo aqui a presidência ao nosso decano Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que trouxe um tema especial. Águas do Rio é a empresa mais batedora de carteira que eu já conheci na minha vida. Eu tenho que dizer o seguinte: Águas do Rio só sabe criar dispositivo para aumentar para o contribuinte. Tem toda a razão o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. E nós sofremos isso, porque efetivamente os condomínios têm um valor apurado e tem uma conta que já presume para pagar. E quando chega na hora, eles fogem para criar o tema da cobrança por estimativa, que é proibido por lei inclusive de nossa autoria. Com a palavra aqui, Vossa Excelência, e passo a presidência ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Deputado Dionísio Lins, só para pegar aqui uma parte da sua fala, realmente
a reclamação é com grande valida, porque, infelizmente, a Águas do Rio vem deixando aí a nossa população em uma situação muito difícil, delicada, com essa cobrança desses hidrômetros, que a gente não sabe, de fato, né, se essa cobrança está sendo de forma correta. Senhor presidente, hoje eu subo aqui essa tribuna para relatar um fato ontem que aconteceu, que eu publiquei um vídeo nas minhas redes sociais falando sobre projetos, investimentos que eu pretendo, né, ainda levar para a minha cidade, o meu município de Campos dos Goytacazes, e fui surpreendido, né, obviamente, pelo prefeito daquela cidade, filho dos ex-governadores Garotinho e Rosinha Garotinho, o Vladimir Garotinho, que no final do expediente todos eles são iguais. Fui surpreendido com o não retorno das minhas ligações, tendo em vista que na semana retrasada nós tínhamos acordado sobre um termo de cooperação técnica que o prefeito havia dito para mim que iria assinar, ia fazer toda a parte que cabe à prefeitura para que, de fato, possamos estar levando para a cidade esse investimento. E, curiosamente, o prefeito foi à imprensa falar que não iria aceitar obras superfaturado atacando a minha honra. Mas um detalhe, além de não me atender, que é um projeto do INEA, órgão sério que atua em todos os municípios, com todos os prefeitos da região, a gente sabe que esse projeto vem dando certo na região, é um projeto bacana de limpeza de rios, de construção de praças. E o que deputado Renan Jordi, o que me deixou ainda mais curioso é que quando o prefeito faz esse tipo de movimento, esse tipo de ataque a mim, é sinal que o secretário de Habitação do Estado, que é deputado aqui, colega nosso, Bruno Dauari, que inclusive levou para a cidade que faz parte, né, da pasta dele, campos de grama sintética. E aí eu pergunto ao prefeito Vladimir Garotinho, será que esses projetos de gramas sintéticas, que foi levado com uma ata que foi aderida pelo secretário Bruno Dauari, hoje, deputado licenciado, também está superfaturada? Ou será que o superfaturamento só está em projetos que outros deputados que não faz parte do seu grupo político queira levar? A gente já sabe como que esse cidadão conduz a cidade. Infelizmente, a área da saúde tem sofrido muito. Pessoas estão morrendo, não só por falta de medicação, deputado Renan Jordi e deputado Luiz Paulo, mas por falta de ambulância. E pasmem, da minha emenda impositiva, eu coloquei no município quase R$900 mil, um valor que compraria 2 UTIs móveis, toda equipada, e o prefeito até hoje não licitou a compra dessas ambulâncias. Sabe por quê? Porque foi o deputado que não faz parte do seu grupo político que levou para a cidade. Uma falta de responsabilidade muito grande. E olha, que ele foi eleito com quase 200 mil votos, mas a população já está acordando e arrependida por ter dado esse crédito a ele. Conceda a parte, deputado Renan Jordi. Obrigado, amigo e deputado Tiago Rangel. Observando a sua fala, deputado, eu me lembro da primeira vez que conheci o Vladimir Garotinho, ainda no seu primeiro mandato como deputado federal em Brasília, e que, ao meu ver, à época, me parecia uma pessoa distinta e diferente dos pais.
alguém comprometido com a política do Estado do Rio de Janeiro, alguém comprometido com o Norte e Noroeste, da sua cidade, da cidade de Campos. Mas, infelizmente, com o decorrer do seu trabalho como deputado federal e agora no seu segundo mandato como prefeito, o que eu tenho a convicção e a certeza é de que aquela velha máxima, ela se torna cada vez mais verdade. A fruta não cai longe do pé. O seu pai, Garotinho, a sua mãe, Rosinha Garotinho, foram governadores do Estado do Rio de Janeiro e destruíram as finanças do Estado, implantaram o caos da segurança pública por incompetência, minimamente por incompetência. Não vamos ser levianos a falar de corrupção. Mas o que a gente tem a convicção é de que ele não comeu comidinha e quentinha de presídio à toa. O pai desse prefeito, Vladimir Garotinho. E hoje, a cidade de Campos se encontra como se encontra pela má gestão e pela vaidade. Por não aderir a projetos como esse, não aderir a projetos como o do presidente Rodrigo Bacelar, por vaidade, se miscui com Eduardo Paes, se miscui com lideranças políticas que em nada tem a ver com o Norte e Noroeste, que nada tem carinho, um olhar carinhoso para a cidade de Campos. E a saúde, deputado Tiago Rangel, a saúde de Campos, ela muito provavelmente está combalida, provavelmente porque quem acusa os outros do que ele está te acusando, provavelmente é porque o que ele faz. Porque se a gente for levantar, deputado Tiago Rangel, como é que foi que aconteceu aquela exposição em Campos lá? Sem licitação, milionária. Como acontecem as obras que ele diz entregar e não entrega em Campos? Provavelmente acusando os outros daquilo que ele faz, e é por isso, Tiago Rangel, que a cidade de Campos já não suporta mais a família Garotinho. E eu tenho certeza que no próximo pleito eleitoral teremos um grande prefeito à frente da Prefeitura de Campos e, quiçá, terá o nome do deputado Tiago Rangel à frente da Prefeitura. Muito obrigado. Obrigado ao deputado Renan Jordi pelo carinho. Eu quero só corroborar com todas as suas palavras, foram palavras muito sábias. Infelizmente, a gente, em um município de um grande potencial, a gente vive ainda o tempo do coronelismo. Porque lá, infelizmente, ainda as famílias ficam se revezando no poder e a cidade não tem avanço significativo na área do comércio, na área industrial, empresarial. Deputado Renan Jordi, eu te convido, e todos os outros 68 deputados, porque o outro presidente da casa aqui, ele conhece a realidade do município, como eu conheço, porque nós somos campistas. Se a gente andar no centro da cidade hoje, nós vamos encontrar um monte de lojas fechadas. Sabe o que é isso? Fruto de uma má administração. Fruto de um desgoverno. Mas ele quer ficar dando bala juquinha para a população, chequinho, e é isso e aquilo. E agora? Que ele já comprometeu o seu orçamento todo. Aí ele fica nervosinho, atacando os outros, chamando de vagabundo, chamando daquilo, chamando de isso. Mas a gente não vai baixar o nível dele. Então, prefeito, eu quero te falar diretamente para o senhor que eu não vou baixar o nível da sua régua. Se tem alguém que gosta de obra superfaturada aqui nessa cidade, é você. E eu cito algumas obras superfaturadas, contratos superfaturados que Vossa Excelência vem fazendo à frente da sua administração. Por exemplo, obra de reforma, você passou o contrato de reforma das escolas de 12 para 80 milhões, ou seja, de 12 milhões, Renan Jordi, para 80 milhões de reais. É o contrato hoje firmado com a reforma das escolas. E eu soube e vou atrás para poder provar, encaminhar para o Ministério Público,
para os órgãos de controle, que ainda existe lotes que nem serviço faz, e ele tem uma parceria muito grande nesses contratos. Enfim, para quem paga 12 milhões para uma empresa de medicamento da cidade, coisa que a prefeitura fazia de graça, outro tipo de contrato. Agora, coisa que o governo passado fazia de graça, que é só a logística de medicamento. É pegar o medicamento num depósito e distribuir nas UBS e na Secretaria de Saúde, que não existia custo para a prefeitura, e hoje tem um contrato de mais 12 milhões de reais. Eu vou além. Você instalou os semáforos inteligentes na cidade pagando 40 milhões de reais. Empresas que disputaram a licitação são sócias e deixando claro que havia um direcionamento por parte do prefeito. A minha filha, inclusive, à época, hoje vereadora licenciada do município, que é subsecretária de Meio Ambiente do Estado, encaminhou essa denúncia e foi aberto um inquérito no Ministério Público para que prestasse esclarecimento sobre esse contrato de semáforos superfaturados. Sinceramente, não dá para a gente suportar mais uma pessoa que não tem compromisso com o nosso povo. Pessoa que usa aquela cidade só de berço eleitoral, arrecada o que tiver que arrecadar e, por exemplo, agora ele vai largar o mandato no meio para ser candidato a deputado federal. Sabe para quê? Para ter foro privilegiado, porque ele sabe que vai dar problema. E ele tem que orar todos os dias, Renan Jordi, que se caso lá na frente o nosso grupo político assumir a prefeitura, ele vai ter muitos problemas, porque nós iremos denunciar todas as irregularidades e covardia que essa família vem fazendo na nossa cidade. Obrigado, presidente. Obrigado, Renan Jordi, pela confiança, e pode ter certeza que a nossa cidade, a nossa região, sempre estará de portas abertas para você. Agradeço, deputado Thiago Rangel. E só reforçando, esse indivíduo, ele é da mesma turma, daquele que idealizou essa frase, né? Acuse-os daquilo que a gente faz, xingue-os daquilo que a gente é. Então, continuem firme, eu tenho certeza que a população de Campos vai ser honrada a partir do próximo pleito eleitoral municipal, com o nome que representa, eu vejo o seu trabalho aqui à frente do seu mandato, e o quão você é importante para a cidade de Campos, eu tenho certeza que ela vai te honrar. Fez uso da palavra agora deputado Renan Jordi, em plenário, e vai subir ao púlpito para complementar a sua fala. Bom dia, senhor presidente. Obrigado pela deferência e a oportunidade de subir ao plenário também para falar de um outro assunto muito importante. Mal começou e já demonstra exatamente tudo aquilo que a gente já esperava de um criminoso, de um representante de facção criminosa, líder de uma organização terrorista chamado MTST. O seu Guilherme Boulos, nomeado ministro do desgoverno Lula, já planeja gastar o dinheiro público, porque, na máxima dessa gente canhota comunista, dinheiro bom é dinheiro dos outros, para a gente viajar, gastar o nosso dinheiro público. Aqui, ó. Boulos monta ministério e planeja viagens em busca de votos de Lula. Esse mesmo indivíduo que teve menos voto que abstenção, que não representa os interesses e as convicções do povo brasileiro, esse mesmo indivíduo que já foi preso por não respeitar a propriedade privada, esse mesmo indivíduo que lidera uma facção criminosa, um grupo terrorista,
é responsável por um ministério do desgoverno Lula. E aqui temos uma série. Quem não lembra do hino cantado em linguagem neutra, cujo dinheiro público por mais de milhões foi gasto para produzir esse mesmo indivíduo que tem inquérito policial, polícia civil, que já foi preso em flagrante. Esse mesmo indivíduo hoje é ministro do desgoverno Lula. E tem deputado dentro dessa casa, ou alguns, que festejaram, provavelmente porque comungam dos mesmos valores ou falta deles, porque o dinheiro público, como essa gente gasta, o que eles defendem, e nada preconiza os valores da população de bem brasileira, que é trabalhadora, que defende a propriedade privada, que tem Deus acima de tudo, que tem a pátria brasileira como valores inegociáveis. Então, essa gente, é esse gentio que hoje comanda e está à frente do desgoverno Lula. Brasileiros e brasileiras, Estado do Rio de Janeiro, a gente precisa dar uma resposta contundente ano que vem contra essa turma que se apropria do dinheiro público, faz do erário como se fosse baderna, porque isso aqui é baderna, senhores. Quer viajar com dinheiro público, assim como viajou a viúva da ex-vereadora Marielle, viajou para ver jogo do Flamengo com a aeronave da FAB. É essa gente que dispõe do dinheiro público hoje para fazer o que bem entendem. Não tem como prerrogativa a defesa da população de bem, não tem como prerrogativa o desenvolvimento socioeconômico, muito pelo contrário. O que eles veem na economia brasileira, deixada inclusive pelo governo Bolsonaro, é a usurpação, é a destruição, porque o caos, senhores, é o que promove a necessidade do assistencialismo. O caos, senhores, é o que promove a necessidade de pessoas sem emprego quererem invadir terra, quererem invadir propriedade privada. Eu quero falar aqui ao deputado Yuri, que hoje não está aqui no plenário, que tirou a foto comemorando. Eu quero saber se na casa capitalista que ele vive lá em Petrópolis, se não tem nenhum quartinho sobrando para o seu amigo Guilherme Boulos invadir e colocar algumas dezenas de traficantes, de mendigos, de pessoas das quais eles advertem defender. Vamos pegar os estupradores, uns traficantes, alguns homicidas e colocar em alguns quartos que estejam sobrando na casa do nobre deputado Yuri, que defende tanto o Guilherme Boulos à frente desse ministério. Então, deixo aqui aberto a palavra ao deputado Yuri. Infelizmente, ele hoje não estava no plenário, mas deixo aqui até para que ele possa se defender, já que ele defende, está aliado de pessoas que não defendem a propriedade privada, que não defende aquilo que, inclusive, se utiliza. Então, senhores, senhor presidente, ano que vem, nós brasileiros que amamos o nosso país e temos como responsabilidade os gastos públicos, porque sabemos que só assim poderemos reconduzir o Estado brasileiro aos rumos de prosperidade deixado através do governo Bolsonaro. A gente precisa dar uma resposta contundente para extirpar, tirar essa turma de lá, porque só assim o Brasil voltará a crescer. Muito obrigado. Em não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a sessão.